Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube, advogado, operador do direito, servidor público. Eu sou Vanusa Mendes, eu sou professora de prática previdenciária. Eu trago conteúdo todo dia lá no Instagram, Vanusa Mendes Profa. E a ideia deste YouTube é trazer um conteúdo mais denso, um pouco mais aprofundado, que o Instagram às vezes não permite. E a colaborar de alguma forma com o seu aprendizado e com a sua atuação como advogado, como operador de alguma forma do direito previdenciário. É por isso que eu não recomendo, se você não é advogado ou não é da área do direito, não assista esse vídeo, que o ideal para você é, de fato, consultar um profissional que analise seus documentos, tá bom? Não fica chateado comigo, é só para você, de fato, ter o seu direito reconhecido. Eu quis tratar nesse vídeo um pouquinho sobre a aposentadoria especial do trabalhador que está exposto a um agente nocivo biológico. Deixa eu te contar um pouquinho da história da aposentadoria especial. A primeira legislação previdenciária mesmo foi a Lopes. Temos lá Eloy Chaves e tal, mas eu estou falando da legislação já com uma organização previdenciária, né? Com o regime geral organizado, vem com a Lopes lá em 1960, Lei 3.807. E nela já previa uma aposentadoria especial. No começo ela vem com uma idade mínima, 2 anos depois é alterado. E a ideia da aposentadoria especial era, até a reforma da Previdência pelo menos, retirar do mercado de trabalho alguém que trabalha, que esteja exposto a um agente nocivo que vai prejudicar a sua saúde ou vai causar algum risco à sua integridade física. Então, veja, nós vivemos em sociedade e cada pessoa contribui com o seu trabalho na sociedade, e então não seria justo que uma pessoa que vai ter prejuízos na sua saúde não tivesse nenhum tipo de prevenção. Eu falo até a reforma da Previdência, porque depois da reforma da Previdência, lá no artigo 19 da Emenda Constitucional 103 e no 21 da mesma emenda, ele traz uma regra que dá a entender que deixa de ser preventivo para ser uma espécie de compensação, porque ele passa a ter uma idade mínima, tá? Seja por uma regra de pontos, em que se soma a idade da pessoa, o tempo exigido como na atividade especial e o tempo trabalhado numa atividade comum. E depois, numa regra definitiva, também, definitiva não, até que lei altere, também traz uma idade mínima. Isso prejudica muito a Previdência. No entanto, nós estamos em 2023. Tem muito segurado ainda trabalhando e que tem um tempo grande até o dia 13/11/2019, data da emenda. E nós que trabalhamos, eu tenho escritório aqui em Indaiatuba, São Paulo, nós estamos atuando com essas pessoas, elas estão aí. E é óbvio que se nós pudermos, né, principalmente depois da reforma, melhorar e antecipar o benefício de alguém, sempre será fantástico. Então vamos tratar um pouquinho de algumas situações em relação à aposentadoria especial da pessoa que trabalha em ambiente exposto a agente nocivo biológico. Vamos para o slide? Chega aqui pertinho de mim. Queria só te lembrar que eu sou professora. Embaixo aqui tem um site. Nesse meu site tem todos os meus cursos, inclusive tem de aposentadoria especial, se te interessar, tá bom? E tem um encontro lá no dia 7 de outubro, presencial, lá na Avenida Paulista. Tá tudo no site. Vamos lá, então? Bora lá. Primeiro, pessoal, qual é a legislação aplicada? Dá um print aí, tá? A lei, a Constituição, a Emenda Constitucional, a lei é a 3807, não é 97, não tem problema, você corrige aí. Esses decretos, o 53831, o 64830, a Lei 8.203 de 91, o Decreto 3.048 e a Instrução Normativa. Tem até onde é que já está aí na Instrução Normativa. Você quer entender de aposentadoria especial, como a administração analisa? Leia a partir do 260. Além disso, a Portaria Conjunta 991. Contei para você um pouquinho da aposentadoria especial, que traz, então, esse intuito de tirar do mercado de trabalho aquele trabalhador que trabalhou exposto a agentes nocivos, né? Nós temos um país ainda que tem grande índice de acidente de trabalho e temos que lembrar que o acidente de trabalho ele não é só o acidente típico, aquele em que ocorre um evento danoso ali
e a pessoa se lesiona. Mas tem aqueles eventos que são paulatinos, né? A doença do trabalho, a doença ocupacional, e algumas delas são provocadas por agentes nocivos, ok? Um deles, por exemplo, é o ruído. O ruído é um dos agentes nocivos que a gente mais trabalha na aposentadoria especial e ele causa males. Mas o nosso assunto aqui é outro, é hoje, ok? Eu falei, a gente fala de aposentadoria especial do profissional da saúde, a gente tem que ter em mente que até 1995, quando foi editada a Lei 9.032, passamos a ter uma análise de permanência, uma prova de exposição permanente. E aí a legislação foi avançando, tornando mais rigorosa essa prova. Em dado momento surge a necessidade de um laudo técnico, que embase, então, um formulário, que hoje é o PPP. Depois, a exigência de um responsável, né? Um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho, a exigência de EPI, de EPC e assim por diante. Mas até 1995, bastava a pessoa trabalhar, olha aí, em medicina, em odontologia e em enfermagem. Você vai ver que a gente tem dois decretos, né, que eu mencionei, o 53.831 e o 83.080. Só que ambos vigem concomitantemente até a Lei 9.032. Parte da doutrina entende que vai até 97, com a publicação do decreto 2197. E ainda tem uma doutrina que até amplia para o decreto 3.048. Mas o que a gente tem, assim, basicamente, que o INSS reconhece é até 1995, ambos os decretos, eles estão lá ali vigendo em conjunto, tá? Isso veio depois num outro decreto, 611, que determinou isso. Porque você vai perceber que os dois decretos têm anexos com profissões e com agentes nocivos. Então, tem lá a profissão que está estampada, como ali no decreto 53.831. Medicina, odontologia e enfermagem. Em 79, a gente tem a publicação do decreto 83.080 e ele foi mais abrangente. Perceba que isso é natural, a legislação, ela tende a ficar mais abrangente, ela tende a se especializar. E outras atividades foram incluídas, ok? Então, o rol do segundo decreto é mais amplo, mas ambos vigem em conjunto. Então, a profissão estando na carteira de trabalho, bonitinho, escrita lá, médico, enfermeiro, técnico de raio-x, todas essas profissões, você vai conseguir o enquadramento. Enquadramento exatamente porque você consegue fazer a subsunção da profissão com o quadro que está no anexo e o INSS vai reconhecer. Quando a gente fala de enquadramento, a gente tem que pensar o seguinte: o INSS vai analisar até 1995, então, e definitivamente não vai admitir prova exclusivamente testemunhal, inclusive por conta do que está na legislação, o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.203. A carteira de trabalho com evolução salarial, que esteja em ordem cronológica, sem rasura, sem nada que comprometa a integridade do documento, ela vale e o INSS aceita. Se é uma profissão que exige um documento especial, por exemplo, o motorista, uma CNH especial, né, como motorista de caminhão, por exemplo, ou a carteira de trabalho do Conselho, CRM, Corém, também são necessários ou são úteis para aprovar até esse período. Então, na portaria de IRBEM e INSS, essa portaria, ela veio junto lá em março de 2022 com a própria instrução normativa 128 que está vigendo, que veio no lugar da IN 77, tá? E o que ela traz para a gente lá com relação à carteira de trabalho? Quando constar a função, cargo expresso, literal, idêntico às atividades arroladas na primeira tela que eu mostrei para você, então, devendo ser observada nas anotações profissionais as alterações de função, cargo em todo o período. Então, ó, se tiver essas profissões aqui na carteira de trabalho, você sabe que não vai ter nenhum problema, tá? Que mais que a gente pode conversar? E a enquadramento por agente nocivo? Imagina que a profissão do seu cliente não esteja naquele rol de documentos, naqueles ROIs, eu acho que o plural é isso, de documentos, tem a possibilidade também
do reconhecimento por agente, exposição ao agente nocivo. Então, de um lado eu tenho a profissão que a pessoa exercia, na qual há uma presunção de exposição. Por outro lado, se a profissão não está idêntica, eu posso, então, partir para o lado dos agentes. Mas aí tem um probleminha. Quando a gente fala de agente nocivo, eu preciso de documentos que comprovem a exposição, né? Pelo menos o formulário lá da época, tá? E eu tendo um documento, aí eu posso até fazer prova testemunhal com relação a confirmar aquele documento, ok? Falei, então, do primeiro rol, que é esse do decreto 53831. Sempre a gente vai trabalhar com os dois até 95, tá? E trazemos o decreto 83080, que vai ser um pouco mais abrangente, e ele traz lá, ó, além do agente nocivo, o tipo de trabalho desempenhado, tá bom? É bem verdade, 95 já faz 28 anos, mas ainda tem pessoas nessa situação, pessoal. Né? As pessoas começaram, naquela época as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, então vale muito a pena conhecer, porque de repente você salva a aposentadoria do teu cliente aí, tá? E o decreto 3.048, então, ele vem em 99, substituindo o 2197, ele é muito parecido com o 2197, e ele traz também, no 3.01, um rol de micro-organismo, parasita, vivos e suas toxinas, ok? Ele traz também. Gente, a gente falou então até 95, certo? Até 1990. Essa é a partir de 1995, com a alteração do caput do artigo 57 da Lei 8.203, ele passou a aprovar exposição permanente. Só queria comentar com você que exposição permanente, ela não tem a ver com a carga de horário que o segurado trabalha na sua jornada de trabalho, mas ela tem a ver com uma subordinação jurídica, ou seja, o segurado, para exercer aquela atividade, ele necessariamente precisa se expor àquele agente nocivo. Por exemplo, uma enfermeira que trabalha numa UTI, o próprio cargo que ela exerce, a própria atividade que ela desempenha, a profissiografia, a descrição daquilo que ela faz, fica claro que ela está exposta a um agente nocivo. Porque os agentes nocivos biológicos, eles são permeáveis, muitas vezes pelas vias respiratórias, pela pele, eles estão presentes no ambiente e podem aí contaminar a pessoa, inclusive sem que se perceba, né? Ele não é visível, não é quantificável, ok? E então, a gente tem a questão de várias questões decididas pelo judiciário. Eu já sei então que a partir de 1995, a gente precisa de provar exposição. Lembrando, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele vem só no final de 2003, dia 31/12/2003. Ele passa a ser obrigatório após essa data, tá? Mas o empregador que não emitiu documentos anteriores, formulários anteriores, teve vários tipos de formulários antes do PPP, alguns até bem parecidos com o PPP, o empregador pode preencher o PPP para períodos anteriores. Sim, é possível, desde que o empregador declare que não houve nenhuma alteração naquele ambiente de trabalho, que continua o mesmo, tá? E no judiciário esse conceito é ainda um pouquinho mais elástico. Mas aí eu queria te falar como funciona, então, o enquadramento com relação aí ao agente nocivo biológico e a TNU, a Turma Nacional de Uniformização, firma um tema, né, repetitivo, que é de aplicação obrigatória no Juizado Especial Federal, onde tramita hoje a grande maioria das ações previdenciárias por conta da alteração lá na lei, lá em 2019 e no artigo 109 da Constituição também. Então, olha a questão que foi analisada pela TNU. Se é possível enquadramento de atividade como especial por exposição a agente biológico quando os serviços prestados não são aqueles descritos no anexo 4 do decreto 3.048. O decreto 3.048, você abre ele no Google, lá no final dele tem anexos. Um deles é o 4 e tem o rol de agentes. E o INSS sustenta que o rol é exaustivo, que não cabe interpretação extensiva. E a TNU está dizendo que cabe. Olha lá a tese firmada. A da tese firmada. Para reconhecimento da natureza especial do tempo laborado em exposição a agentes biológicos,
não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arrolada nos decretos de regência, sendo referido o rol meramente exemplificativo. Ora, se eu tenho até 1995 um rol de profissão e um rol de agente nocivo, a partir da Lei 9.032, então, eu tenho lá que provar exposição permanente, independente da profissão que eu atue, tá? Independente da profissão que eu atue, ok? B, entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a micro-organismos ou parasitas infecciosos ou ainda suas toxinas em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco geral, devendo ainda ser avaliado de acordo com a profissiografia se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço, independente do tempo mínimo de exposição. Pessoal, vamos destrinchar alguns conceitos aqui, tá? Então, olha lá, tem que comprovar risco de exposição aos parasitas infectocontagiosos ou as toxinas liberadas por eles, né? Risco de contaminação seja superior, ou seja, eu trabalhando no escritório de advocacia tenho o mesmo risco de contaminação de que um auxiliar de enfermagem que atua numa enfermaria masculina, por exemplo, feminina, lá no pronto-socorro, lá na UTI? Obviamente que não. O meu risco é menor, o risco deles é maior. Obviamente, demonstra. E como é que demonstra o risco? Pela profissiografia. O mesmo profissional, um auxiliar de enfermagem, que cuide, por exemplo, de uma criança especial, uma criança que tem aí alguma síndrome, só que é num ambiente residencial, um ambiente limpo, né? Um ambiente comum. Será que o grau de exposição dela também será o mesmo da pessoa que eu citei anteriormente? Também não. Por isso que você não é por profissão. Didaticamente, você vai encontrar livro, aposentadoria do motorista, aposentadoria do frentista, aposentadoria do profissional de saúde. Mas é didaticamente, tá? Porque a questão é analisar a profissiografia. Vou te dar mais um exemplo. Uma pessoa que trabalhe lá, por exemplo, aí no setor administrativo. É enfermeira, mas trabalha no setor administrativo do hospital. Contudo, todos os dias ela tem que adentrar cada uma das sessões para pegar demonstrativos, para pegar receituários, e ela adentra, então, na UTI, ela adentra, de repente, até nos locais, assim, bem contaminados, como a lavanderia, enfim. Também pela profissiografia podemos demonstrar, porque, veja, é um caráter indissociável. Não tem como ela desempenhar a função dela, se ela foi contratada para isso, ela falar, eu não vou me submeter a esse risco. Não tem como, é indissociável. É subordinação jurídica, né, que é um dos requisitos do contrato de trabalho, inclusive, tá bom? Então, precisa demonstrar a exposição. Lembrando, o agente biológico, ele pode contaminar uma pessoa em fração de segundo. Então, não está ligado ao tempo, mas sim ao risco que essa pessoa enfrenta na sua jornada de trabalho. E aí, a gente tem também mais um tema da TNU, o tema 211, e os temas são importantes para a gente poder analisar onde é que eu vou, onde eu ajuizo a minha ação. Né, eu espero superar o valor da causa do juizado para ir para federal. Dependendo da matéria, o juizado é boa. Dependendo da matéria, o CRPS na via recursal é boa, é melhor. Então vamos lá, tema 211. O que foi julgado? Se o reconhecimento do tempo especial para exposição pela exposição nociva aos agentes biológicos, mencionado na legislação previdenciária, há necessidade de comprovar a habitualidade e a permanência. Qual foi a tese firmada? Para a aplicação do artigo 57, parágrafo 3º da 8.213, agentes biológicos, exige-se probabilidade de exposição ocupacional, avaliando de acordo com a profissiografia o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço, independente do tempo mínimo de exposição durante a jornada. Corrobora com tudo o que eu te falei anteriormente, né? Existe uma probabilidade maior daquela pessoa que trabalha num ambiente hospitalar, que é um ambiente hostil, né, em termos de agentes nocivos, biológicos, do que aquela mesma técnica de enfermagem, enfermeira, que trabalha cuidando de uma criança saudável, apesar de ter uma deficiência, ou um idoso que requeira cuidados, mas não esteja infectado com nenhuma patologia. Então,
É isso que você precisa analisar, é a profissiografia. Então, não vá pela profissão, vá pela profissiografia. Até então, vou fazer um quadrinho resumo para você. Até 95, qualquer tipo de prova na solicitação de aposentadoria especial. Prova documental. Carteira de trabalho é uma delas, tá? Até 1997, efetiva nocividade da atividade realizada. Alguns sustentam que a prova por enquadramento vai até 97, quando é publicado um decreto, o 2197, que regulamenta a legislação, então. E depois de 97, a comprovação por meio de formulário embasado em laudo técnico ou perícia técnica. Então, é isso com relação. O que mais que a gente pode entender um pouquinho também? Até 5 de março, então, para que o INSS reconheça, tem que estar lá trabalhador exposto ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes. Tem que ter prova disso, tá? Como eu disse, a não ser que seja a profissão já enquadrada. Aqui a gente está falando de agente nocivo, tá? E para a profissão, os trabalhadores da assistência médica, da odontológica, hospitalar ou outras atividades afins que a gente mostrou nos primeiros slides. E aí vai ser reconhecido, ok? Já a partir de 6 de março de 97, que está lá na IN 128 a partir do 299, serão enquadradas, nesse caso, atividades exercidas em contato com pacientes acometidos por doenças infecto-contagiosas ou manuseio de materiais contaminados, considerando unicamente as atividades relacionadas no anexo 4, e nós já vimos que isso é o que o INSS pensa. A TNU entende que esse rol é um rol exemplificativo. Eu quero te dar sempre um argumento para você trabalhar a questão dos EPIs, do equipamento de proteção individual, ser insuficiente. Durante a pandemia, estima-se que 4,5 mil profissionais de saúde morreram. Isso aqui no Brasil, tá? Nós temos países aí como a Itália, por exemplo, que foi uma carnificina o que aconteceu, a quantidade de mortos. E lembrando, nós somos um país de terceiro mundo. Os nossos... Eu vi algum vídeo, pessoal, e aqui a gente está mais informal, posso conversar com vocês sobre isso. Teve uma reportagem da BBC e mostrou um profissional da enfermagem trabalhando lá na Inglaterra, paramentado da ponta do pé até a cabeça. Tinha até, acho que mais de 1 quilo, mais de 2 quilos, não sei dizer para você o peso, porque tinha máscara, tinha gorro, roupa cirúrgica, tudo. A pessoa não tem contato nenhum. Exatamente porque se sabe da gravidade do agente nocivo biológico. E a pandemia mostrou isso pra gente. Sempre que você fundamentar o seu pedido, lembre pro administrativo e lembre também na sua petição inicial que a pandemia mostrou o poder cruel dos agentes nocivos. Eles podem nos matar e tá provado, mais que provado isso, tá? Com relação ao PPP, ao EPI eficaz, então, a TNU também discutiu a questão e firmou a tese lá no tema 213. Informação no PPP sobre a existência de EPI eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados. Já vou te dar uma dica aqui. Não deixa para fazer a sua impugnação do EPI na via judicial. Faça isso desde o requerimento administrativo. Diga claramente numa petição super simplória que o EPI, apesar de estar constando eficaz, ele não é eficaz para agente biológico. Não existe um EPI eficaz para agente biológico. E, de novo, a Covid mostrou isso para a gente. Quais foram os pontos, então? Então, vamos lá. Então, onde tenham sido motivadamente alegado ausência de adequação ao risco da atividade, o EPI fornecido, ele é adequado? Ele de fato funciona? 2, ele estava regular? O CA, o Certificado de Conformidade, mais uma dica importante, joga no Google, Certificado de Conformidade, Certificado de Aprovação do EPI. Tem o número do EPI. A empresa ela é obrigada a fornecer o EPI e ele tem um número, o trabalhador assina. E esse EPI tem data de validade. Consulta para eventualmente já no administrativo informar que estava vencido.
3, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização. Não basta fornecer EPI. Eu tenho que fiscalizar. Eu, empregador, né, aqui na brincadeira, tenho que pesquisar, tenho que treinar a pessoa para o uso. Eu tenho que informar ela sobre a manutenção daquele EPI, substituir na época certa e tem que ter higienização, se for o caso, tá? 4, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o EPI. Eu já vi caso, por exemplo, daquele creme que protege contra o calor, mas ninguém usava porque ninguém sabia como usar numa empresa, numa das perícias que eu já compareci. Então é muito importante também que o segurado tenha de fato sido treinado. E você deve pedir as fichas, né, de entrega de EPI na empresa. Se negou, é possível na Justiça do Trabalho discutir isso. 5, qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, considerando que o EPI individual apenas obsta à concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo divergência real, dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser reconhecido. A impugnação aqui, vejo eu, de maneira até triste, o segurado não tem condições de fazer essa impugnação. É por isso que eu falo que esse vídeo é para o operador do direito. Só um operador do direito conduzindo um requerimento com qualidade tem chance de sucesso depois, eventualmente numa via judicial. Impugnar, esse EPI não é eficaz, buscar dados, procura a ficha, a FISP, da ficha do próprio agente nocivo, é um agente biológico, esse agente biológico não tem a EPI eficaz. De novo, use argumentos sobre a pandemia, use dados, né, para dizer que não é possível aí uma total neutralização. O decreto 3.048, no artigo 68, fala de como é essa avaliação qualitativa. Como assim qualitativa, Vanusa? Eu não estou falando de quantidade, eu não consigo medir quantos Covid tem lá no ambiente de trabalho. Eu não consigo medir quantos agentes estafilococos que estão naquele ambiente de trabalho. Não tem como medir. É por isso que a avaliação não é por medição de quantidade, não há uma quantidade, um limite de exposição. Ao contrário, ele é qualitativo na medida em que ele, estando presente no ambiente de trabalho, já tenho ali uma exposição. E como é que é analisada na profissiografia? O que tem que ser analisado? Primeiro, as circunstâncias da exposição ocupacional naquele ambiente de trabalho, naquele cargo que a pessoa ocupa, naquela função que a pessoa ocupa. Quais são as fontes, as possibilidades de liberação dos agentes? Obviamente, dentro de uma estrutura hospitalar, por exemplo, uma UTI é mais combinada, é mais contaminada do que uma pediatria, né? Por lógica, do que uma maternidade. É nisso tudo, onde trabalhava o teu cliente para poder fundamentar isso. E quais são os meios de contato, a intensidade, a exposição, a frequência, a duração do contato, as vias de absorção. Eu tenho lá uma pessoa que trabalha na enfermagem, na medicina, né, no hospital de maneira geral, até você vai encontrar jurisprudência sobre serviço de higiene pública, limpeza pública, pessoal que limpa também o hospital, porque ele está exposto. As vias de absorção são vias aéreas, as vias também, a pele também é via de absorção. A intensidade se diz respeito ao local, quanto mais contaminado e será maior a intensidade e a exposição e ainda assim a frequência e a duração do contato. Quanto mais tempo a pessoa ficar exposta, óbvio que os riscos são maiores também, tá? Meu amiguinho, minha amiguinha, espero que tenha contribuído de alguma forma com você. Vem aqui pertinho de mim. Eu espero você lá no meu Instagram. Mas antes disso, deixa um comentário para mim, se serviu para você de alguma forma. Visita a minha página que está aqui embaixo. Você vai estar me ajudando a continuar esse canal. Um abraço, Deus te abençoe e sucesso para você.